Olá, eu sou Fran Pinheiro e quero conversar com você que está endividado e que se encontra em dúvidas se vende um bem ou não. Às vezes as pessoas ficam em dúvida se é melhor desfazer de um bem, como uma casa, um carro, e dar uma ajeitada na situação financeira ou não. Algumas pessoas são apegadas aos seus bens, principalmente quando eles estão há um bom tempo na família, né? Às vezes é uma casa em que herdou do pai, da mãe e fica com dó, né? De desfazer desse bem. Mas esse bem pode ser a solução imediata do seu problema financeiro. Óbvio que você vai precisar se organizar. Não adianta fazer as coisas atropelando. Algumas pessoas começam a tomar algumas decisões sem fazer conta, sem colocar no papel e saber se essa venda vai ajudar ou prejudicar. Tomar uma decisão é essencial para você sair do seu endividamento. Pode ser que esse bem seja efetivamente a sua solução. Qual é o primeiro passo que você tem que tomar antes de tomar essa decisão? O seu primeiro passo é anotar todas as suas dívidas. Às vezes, eu falo com as pessoas que elas precisam anotar a dívida e elas ficam apavoradas, porque na grande maioria das vezes elas não têm nem noção do quanto é a sua dívida efetiva. Sabe que tá uma grande bola de neve, sabe que a dívida tá aumentando a cada dia, que ele tá ficando a cada dia mais sem sono, a cada dia mais preocupado e a cada dia mais descontrolado. Mas se você não for corajoso para colocar todas as suas dívidas, anotar tudo no papel, se você não der esse passo, a chance de você sair do endividamento é quase zero. Vai ficar praticamente impossível disso acontecer. Quando eu falo impossível, é impossível mesmo. Se você ganhar na loteria nessa situação que você se encontra hoje, você pode ganhar 60, 70 milhões, que em pouco tempo, talvez um ano, 2, você já vai se encontrar endividado novamente. Então, o primeiro passo, a primeira decisão a ser tomada é anotar tudo que você deve. Quando eu falo em anotar tudo, são todas as dívidas e despesas que você tem no seu dia a dia. Conta de água, de luz, aluguel, prestação da casa, comida, tudo, né? Internet, todas as suas despesas. E junto com essas despesas, você precisa anotar as suas dívidas. Quanto você deve de parcelamento do cartão de crédito, quanto você deve de empréstimo, se você tem um carro financiado, né? Como é? Qual é a sua situação real e anotar isso tudo no papel. Se tiver alguma pessoa, alguém, alguma empresa que você ficou devendo há muito tempo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, anote essa dívida também, mesmo que você não saiba o valor real hoje. Anote o valor que você estava devendo naquela época. Quanto era esse endividamento? Algumas pessoas acreditam que pelo fato dela não ter restrição cadastral, porque a dívida prescreveu, é assim que as pessoas costumam falar. A dívida, gente, não prescreve. O que prescreve é a restrição cadastral. Você hoje não tem mais restrição porque a dívida passou de 5 anos. Então, o seu CPF não está mais sujo. Ele não está pontuando. Mas essa dívida existe. A dívida não some depois de 5 anos. Ela não evapora, né? Não tem como. Então, essa dívida existe. Até essa dívida precisa ser anotada, porque você vai precisar dar conta dela para que a sua prosperidade chegue, para que você consiga efetivamente sair do endividamento e ter uma vida leve e tranquila.
Então, a partir do momento que você anotou todos os seus bens, você foi corajoso, tomou a decisão e anotou. Não acredite que você vai conseguir anotar todas as suas dívidas de estalo, de imediato. Deixa um espaço abaixo da onde você está anotando no seu caderninho, porque aos poucos essas dívidas mais antigas vai vindo para você na sua memória e você vai anotando lá na sua lista do endividamento que está atrasado. Faz separar qual é a sua despesa hoje, o que eu pago hoje, o que eu já não pago mais, o que eu deixei de pagar e está perdido, está deixado para lá, que eu preciso acertar ainda. Então você vai fazer esses dois controles. Algumas pessoas, quando eu falo isso, que vêm conversar comigo pessoalmente, e que eu falo que ela precisa anotar todo o endividamento, a mente dela começa, eu costumo dizer, a sabotar. Começa a sabotar. Ela começa a falar assim, mas para que anotar isso? Você não vai dar conta de pagar mesmo? Por que você vai anotar isso? Você não vai resolver, isso não vai resolver. E aí ela vai retardando esse processo de anotar. A nossa mente ela é muito traiçoeira. Ela quer fazer de tudo que você esqueça. Só que isso vai estar lá no seu inconsciente. Você não vai esquecer. Uma hora ou outra isso vai vir à tona. E isso vai estar pesando na sua energia, no seu sentimento de culpa, no seu sentimento de erro, né? De que você errou, de que você fez as coisas erradas, de incompetência, que você não tem competência para pagar as suas despesas. Isso tudo vai estar pesando lá. Então, quando você começar a anotar o seu endividamento, vários pensamentos tentando tirar o seu foco desse momento vai vir à tona. Isso com certeza absoluta. Querendo fazer com que você seja desencorajado a ir para frente, a dar conta de todo o seu endividamento. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que efetivamente têm coragem e anotam todas as suas dívidas percebem que não está tão longe assim de pagar tudo. Que ela pode se organizar de uma maneira prática, tranquila, e que ela vai dar conta com um prazo determinado. Óbvio que não vai pagar de um mês para o outro, mas se ela se controlar e ir pagando as menores, se comprometendo a evitar novo endividamento, ela vai conseguindo liquidar. Então ela começa a enxergar uma luz no final do túnel. A bola de neve que estava na sua frente, enorme, atrapalhando você enxergar o futuro, vai se derreter, porque ele vai estar ali, nítido para você. Vai estar lá dizendo que em 6 meses você liquida a grande maioria das suas dívidas. Ou então vai estar escrito ali que você vai demorar um pouco mais, de repente 2 anos, mas que aquele endividamento vai ter um fim. Você começa a enxergar a luz que antes você não estava vendo. Isso te dá uma tranquilidade, uma esperança para você conseguir colocar a sua vida em ordem e começando a eliminar aos poucos o seu endividamento. O segundo passo, que para hoje é um passo muito importante, é você verificar quais são os seus bens. O que eu tenho? Eu tenho uma casa, essa casa está liquidada? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto. Quais são os meus bens? O que eu construí? E aí vai ser o momento de você analisar cada um deles. Como é o seu carro? Como você trabalha com ele? Como você utiliza esse carro? Esse carro está direto na garagem? E você só usa quando tem uma oportunidade ou outra de um passeio? Se for isso, venda imediatamente. Não pense 2 vezes. Se você não usa o seu carro para fazer renda ou para trabalhar, desfaça do carro. Desapega. Né? É como diz a propaganda, desapega, desapega. Venda. Estamos aqui no Brasil num momento ótimo
para a venda de carro usado. O carro usado está muito valorizado. As pessoas que querem trocar de carro muitas vezes não conseguem porque precisam colocar um valor razoável em cima do carro para poder fazer a venda. De repente, esse é o momento de você vender o seu carro. Vender o seu carro e liquidar as dívidas com maior juros. Qual é a dívida que tem o maior taxa de juros? É essa que você vai atacar primeiro. Se o carro está parado na garagem, ele só está te dando despesa. Ele te dá despesa de IPVA e ele te dá despesa da desvalorização, a depreciação de mercado. A cada ano que passa, ele vai ficando mais velho e assim valendo menos. Se ele está parado e você só utiliza para o passeio esporadicamente, não perca tempo. Venda o seu carro. Se você usa esse carro para trabalhar, você precisa colocar na balança. Tá, eu estou indo trabalhar de carro, quanto eu gasto de combustível e a manutenção do carro? Porque eu sempre falo, às vezes a gente vai fazer cálculo, né, de carona, de qual é o valor que a gente pode cobrar, e aí faz cálculo só de gasolina, mas o carro não é só gasolina. O carro é gasolina, ele é pneu, ele é óleo, ele tem as despesas de manutenção. Quando você coloca um carro na estrada para ir trabalhar todos os dias, infelizmente, você não gasta só combustível. Você tem outros gastos de manutenção, manutenção das peças, manutenção do óleo, manutenção do pneu, vários outros gastos você tem com esse veículo. Você precisa fazer conta e colocar na balança. E se eu deixar de ir de carro e passar a ir numa carona compartilhada? Se eu deixar de ir de carro e passar a ir de ônibus, de Uber, de táxi, como vai ser? Como vai ser o meu conforto? E aí você vai precisar realmente analisar para poder ter sua decisão. Qual é a minha mais sábia decisão nesse momento? Lembrando que o carro parado, ele já tem a despesa de IPVA e a depreciação, que você também precisa incluir nisso. Então você faz a conta de quanto você gasta no mês, né? E quanto você gastaria se você fosse trabalhar de outro tipo de transporte. Algumas pessoas descobrem que vale a pena ir trabalhar de bicicleta. Talvez essa seja uma solução para você. Se for, venda o carro. Se colocou na balança e o carro, as despesas com o carro, está mais pesado do que em outro transporte para ir trabalhar, não pense duas vezes. Venda o carro. Desapega. Hoje você está deixando um bem para se organizar e logo que você puder, você já vai comprar um outro carro à vista, do jeito que tem que ser, da forma correta. Com relação à casa, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem um bem, né, imóvel. Primeiro porque ele é um pouco mais difícil de venda, né? A venda pode ser um pouco mais demorada. Mas o que você precisa ter em mente? O que essa casa traz para mim de lucro? Eu estou morando nessa casa ou essa casa está abandonada? Como é que está essa casa? Como é que é? Se você mora nessa casa, você deixa hoje de pagar o aluguel. Nesse momento, é um momento muito importante, que parece loucura, mas muitas vezes pagar o aluguel, sair da sua casa própria e pagar o aluguel pode ser mais vantajoso para você. A nossa cultura brasileira tem um sonho da casa própria. O sonho maravilhoso é ter a minha casa, o meu abrigo. Isso tem aqui na nossa cultura, no Brasil, um apego muito grande. As pessoas se sentem valorizadas porque têm um imóvel próprio. Até onde vale a pena ter um imóvel próprio?
até onde esse imóvel não te traz prejuízo. Qual é a conta que eu preciso fazer? Eu já fiz toda a minha conta das minhas dívidas. Eu já sei que a minha dívida é, vamos supor, 100 mil. E a minha casa vale 300. Temos que parar e pensar. Quanto eu pago de juros aqui nesses 100 mil por mês? Talvez a sua solução seja vender a casa e morar no aluguel. Ou até mesmo sair da sua casa que é boa, muito boa, e morar num imóvel menor, alugar o seu imóvel maior, morar num imóvel menor, no aluguel. Isso precisamos fazer conta para tomar essa decisão, principalmente com relação ao imóvel. Mas o que eu quero alertar para você aqui é que muitas vezes ter um imóvel próprio, a casa própria, não é tão vantajoso assim. E às vezes desapegar é a melhor coisa que você faz, porque você vai solucionar todo o seu problema de endividamento e melhorar a qualidade de vida da sua família. Algumas pessoas pegam um imóvel, por exemplo, nesse caso, de 300 mil, vendem, pagam o endividamento dos 100 mil e ficam com 200. Com esse 200, ele vai comprar um terreno e vai construir. Vai dar mais trabalho, sim, porque uma construção dá trabalho. Mas, em compensação, você vai resolver o problema e não vai começar a pagar o aluguel. A gente precisa prestar atenção que nem sempre o aluguel é desvantagem. Muitas vezes, o aluguel pode trazer uma vantagem para você, principalmente se você prestar atenção na localidade do seu trabalho. Faça essa conta também. Muitas pessoas têm casa própria e moram a 2 horas do trabalho, tem uma despesa enorme para ir trabalhar. Talvez vender esse imóvel e resolver o seu problema financeiro e alugar uma casa bem pertinho do seu trabalho seja solução para você. Todas as hipóteses têm que ser pensadas. A minha proposta aqui com relação a imóvel é de você tirar da sua mente, ampliar, tirar essa visão da nossa cultura de que o imóvel próprio é a solução de todos os problemas. Porque não é. Na grande maioria das vezes, pagar um aluguel próximo do seu trabalho, por exemplo, com a comodidade ou da escola das crianças, vai trazer uma economia financeira muito maior do que você pensa. A gente precisa, nesse momento, perder o medo de fazer conta. O povo brasileiro tem medo da calculadora. Sabe fazer conta muito bem, mas tem medo. Medo de pegar a calculadora e somar todas as suas dívidas. Tem medo de procurar saber quanto vale o seu imóvel. Medo de ir na tabela FIPE e ver quanto vale o seu carro. Já teve um tempo, há uns 3 anos atrás, em que meu carro na tabela FIPE valia 30 mil e eu só consegui 19 quando eu puxei para vender. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, a tabela FIPE, na grande maioria das vezes, você consegue o valor da tabela FIPE no veículo. É a hora de você acertar o seu endividamento. Você precisa fazer conta e perceber qual é a sua realidade nesse momento. Se perceber que a venda é a melhor decisão, seja forte. Decida pela venda. Coloque a sua casa ou o seu carro para vender. Desapegue do passado. Algumas pessoas compram carro zero, que vem desvalorizando a cada ano, e deixa o carro na garagem só pelo prazer de ter tido a oportunidade de comprar um carro zero. Isso é apego ao passado. Esse foi um momento que passou.
Esse carro pode te ajudar a resolver o seu endividamento. Seja forte e tome a decisão. Decida. Depois que a gente decide, as coisas ficam mais leves. Depois que a gente bate o martelo, parece que a gente toma mais fôlego, a esperança volta. E aí a chance de você resolver o seu endividamento aumenta. E é isso que a gente quer. Deixar de pagar os juros o mais rápido possível. Quanto antes, é melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!